e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Boa noite a todos. Bom, nós vamos começar com os lembretes dos cursos, né? Tem um curso que ele é bem importante, como todos os da casa, mas esse é um grupo do estudo de Boa Nova. As reuniões do grupo do estudo de Boa Nova, ele tem por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma simples, né? Item por item, e aberto a frequentadores da casa. O início teve agora, no dia 20/2, os horários das 20h15 às 21h15, às terças-feiras. As inscrições vocês podem fazer na sala Herculano Pires. Esse é um curso bem importante, né? Principalmente para quem quer realmente ter o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é estudado de item a item. Aí nós temos também o curso doutrinário de evangelização infanto-juvenil. Ele acontece aos domingos, né? Terá início agora, dia 3 de março, das 9 às 10h15. Aí também tem o encontro de pais, né, que acontece na sala Dr. Maurício. Esse do infanto-juvenil, esse curso, ele é para crianças e adolescentes de 2 a 16 anos. Então, também é um curso bem interessante para as nossas crianças, né? Aí tem o curso de educadores espíritas, que terá início também dia 5 de março, todas as terças-feiras. É um curso bem tranquilo, porque ele é somente de 4 meses, né? Então, o público-alvo é, claro, né, todos que querem ter o conhecimento da doutrina espírita. Por ser um curso de menos tempo, 4 meses, né, será um curso bem rapidinho. Quando vê, já acabou, praticamente. Nós também vamos falar sobre o Encontro Amigo, né, o grupo de apoio aos enlutados, né, que nós sabemos o quanto é importante. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Então, ele pode ser presencial todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, na sala Herculano Pires, no 2º andar aqui. Ou online, né, que acontece pelo Zoom, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h15. O ID está disponível ali na livraria. Bom, agora nós vamos aos trabalhadores da noite. A palestra será ministrada pelo nosso amigo Abel Alpendre.
Ele vai falar sobre o capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, item 11, 12 e 13. A mensagem, o evangelho e a prece inicial será pelo senhor Antônio Carlos. As vibrações e passes gerais pelo nosso amigo Rubens. As vibrações da água e prece final pela nossa amiga Leila Nobre. Temos todos uma boa noite e um bom trabalho. Tudo bem? Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Itens 11 e 12. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mensagem ditada pelo Espírito Meimei para a psicografia de Chico Xavier. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvirmos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Amado Mestre Jesus, com a vossa permissão, nós vamos dar início aos trabalhos da noite, rendendo graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Quero agradecer aqui a Heleninha e a equipe pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, podendo aprender com Jesus e conversarmos sobre o seu evangelho de amor, que é tão importante para nós. Hoje nós faremos a nossa reflexão com base em dois ensinamentos de Jesus, nestas duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e a outra de João. A de Mateus, não julgueis para não serdes julgados. E a de João, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Nestas duas passagens, Jesus, que é o nosso mestre, o educador por excelência, vem nos trazer ensinamentos profundos, que vão ao encontro da nossa necessidade de aprendizado e de amadurecimento comportamental perante a nós próprios e perante a todos aqueles com os quais vivemos e convivemos no nosso dia a dia. Nas nossas relações diárias, uns com os outros, junto aos nossos familiares, no nosso lar, junto aos nossos amigos, colegas de trabalho, nas interações no trânsito, no transporte público, na faculdade, na escola, onde quer que estejamos. E é esta interação, estes relacionamentos é que vão nos ajudando a crescer. É através deles que vamos percebendo
onde precisamos melhorar, porque é ali que vamos percebendo como agimos e como reagimos. Não por acaso, Kardec colocou estas duas passagens no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças ensinadas que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. Jesus nos fala e nos orienta com os bem-aventurados misericordiosos, que felizes são os calmos e pacíficos, que agem com ponderação e bom senso e têm um olhar de compreensão para com o seu próximo. Na primeira passagem, Jesus nos orienta a não julgarmos os outros, porque com o juízo que julgarmos, também seremos julgados na mesma medida. Jesus nos chama a atenção com relação ao equívoco que cometemos quando apontamos o dedo em direção ao outro e o julgamos. Tiramos as nossas conclusões precipitadas e o condenamos, a partir da nossa percepção, a partir do nosso olhar, como se fôssemos melhores ou tivéssemos alguma autoridade moral para julgar alguém. Como em outro trecho do Evangelho, que deve ter sido dito a semana passada aqui, por que vês um argueiro, um cisquinho no olho do teu irmão, quando não vês em ti a trave no teu próprio olho? É o nosso hábito equivocado de vermos o mal alheio e de não enxergarmos as nossas próprias falhas. Mas Jesus, ele deixa claro que ao julgarmos, seremos julgados na mesma medida. E nos perguntamos, seremos julgados por quem? Por Deus? Por Jesus? Seremos julgados por algum tribunal? Seremos julgados por alguém? Não. Seremos julgados pela nossa própria consciência, que lá no fundo nos sinaliza, se prestarmos bem atenção, que não temos autoridade moral para falarmos da vida do outro, pois nós mesmos carregamos as nossas imperfeições e ainda cometemos os nossos erros. E aqui um parêntese, quando nós falamos erros, vamos considerá-los como os equívocos que cometemos contra nós próprios, contra o próximo, equívocos contra as leis divinas, equívocos contra a lei de amor. Não podemos esquecer que vivemos num mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, devido às nossas imperfeições morais. Haja vista os problemas que enfrentamos ainda na nossa atualidade: desigualdade social, intolerância de gênero, preconceitos mais diversos, preconceito racial, social, preconceito religioso, as disputas pelo poder, as guerras desnecessárias que convivemos ainda no nosso mundo. Tudo isso nos leva a perceber o quanto ainda somos reacionários, aguerridos, impulsivos. É o egoísmo e orgulho que ainda fazem parte, que ainda são muito fortes em nós. Bom, nessa passagem do Evangelho, como também em outras, o Cristo, Jesus, vem nos ensinar e nos ajuda a perceber, nos indicando, nos orientando alguns parâmetros para trabalharmos em nós as medidas adequadas, os balizadores, para que possamos agir com bom senso, com coerência, com justiça, visando melhorarmos o nosso comportamento moral. Um desses parâmetros, uma dessas medidas de balizadores é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, ao agirmos, ao tomarmos uma decisão em direção ao outro, analisarmos e ponderarmos se aquilo era o que eu gostaria que ele fizesse para mim. O outro ensinamento de Jesus que ele nos fala como ponderarmos as nossas decisões é esse que estamos estudando: não julgarmos para não sermos julgados na mesma medida. Um outro ensinamento está incluso no Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar e pedirmos ao Pai que perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ora, ele está nos ensinando que, da mesma forma que necessitamos de perdão,
também necessitamos perdoar aquele que porventura nos ofenda. E também a cada um segundo as suas obras, nos mostrando que colhemos aquilo que semeamos, nos mostrando também e nos apresentando a lei de causa e efeito. Essa lei que é uma lei divina e que leva em consideração não só os nossos equívocos, os nossos erros, que chamaríamos aí de agravantes, mas leva em consideração também as atenuantes, que são todos os nossos esforços em praticar o bem, em nos modificar. Tudo isso é levado em conta também. Veremos agora na outra passagem do Evangelho, o episódio da mulher adúltera, que aí o ensinamento ele vai se aprofundando. Não por acaso ele está no mesmo capítulo, na qual Jesus irá nos conduzir a um exercício de autorreflexão, um exercício de autoconhecimento, quando ele nos diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Nós vamos analisar esse episódio em etapas. Primeiro, os escribas e fariseus que trouxeram aquela mulher que fora apanhada em adultério. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os religiosos da época, os doutores da lei, aqueles que detinham todo o conhecimento da lei, das leis antigas, e utilizavam essas leis de acordo com seus interesses. Eram resistentes às mudanças e não aceitavam as ideias revolucionárias de Jesus. Viviam mais de aparência do que na vivência da própria lei. Na sequência, puseram então aquela mulher e no meio lá da multidão e disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Ali, muito claramente, eles queriam enredar Jesus para que acusá-lo de ir contra a lei local. Aqui nós vamos perceber um aspecto. Primeiro, a facilidade e a rapidez como nós, seres humanos, julgamos precipitadamente o outro. E agimos como verdadeiros juízes, sem titubearmos. Dois aspectos a analisar. O primeiro, se existe a mulher adúltera, e o outro lado, o adúltero da história? Porque o adultério não ocorreu sozinho. Ali nós começamos a perceber que, da mesma forma que na sociedade atual em que vivemos, também lá, a sociedade machista e conivente com a prática, com os delitos, com as dificuldades outras, também praticavam e culpabilizavam, responsabilizavam apenas a mulher. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Uma outra questão a analisar nesse trecho: e qual a história da vida daquela mulher? Quais são as dificuldades que ela enfrentou, as problemáticas junto à sua família, junto às questões sociais, questões psicológicas, de educação, de falta de oportunidade, questões emocionais, enfim, que possam ter levado a ela àquela situação de adultério. Para que a gente possa analisar que a superficialidade, como nós enxergamos as coisas, muito superficiais. E hoje a mídia promulga, muitas vezes, informações, fatos, fake news, não importa o nome, que a maioria das pessoas vão entrando e falam: é isso mesmo. E ninguém sabe de nada. Quem somos nós para julgarmos alguém? A mídia é ótima. As redes sociais são boas, desde que sejam usados com critério e bom senso. E é um cuidado que temos que ter, porque senão caímos nisso que Jesus está nos falando. Continuando, mas Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E passado alguns instantes, Jesus ergueu-se calmamente e disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Aqui Jesus nos deixa, de queixo caído. Ele mescla amor e energia na medida certa para alcançar a consciência daqueles que ali estavam em praça pública. Jesus em nenhum momento se utilizou de violência, de agressividade,
de qualquer situação em palavras que ofendesse alguém ali naquele momento. Ele apenas fez com que cada um que ali estava refletisse em si próprio e colocasse a mão na sua consciência. Ou seja, fazendo com que cada um de nós examine a própria consciência para verificarmos que também nós temos os nossos erros, as nossas falhas, que também nos equivocamos ao longo da nossa caminhada. E aqui algo muito importante, Jesus nos orienta neste momento, nesta exata frase, a sermos autênticos conosco mesmos. Fazermos uma autorreflexão sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos, mas sem nos julgarmos e sim nos avaliarmos. Porque Deus não quer que ninguém, que julguemos os outros, mas que também não nos julguemos. Porque o julgar já está em si implícito, nós estamos nos cobrando, estamos nos afetando de uma tal forma que não conseguimos nem andar, nos paralisamos no problema. E o que Ele quer é que possamos sim analisar, avaliar, para que possamos nos modificar. Esse é o fato de educação que Jesus vem nos passar. Bom, na sequência, e eles ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava ali no meio em pé. Percebemos aqui também o quanto o conhecimento e o ensinamento sendo bem compreendido, sendo bem absorvido, faz diferença em nossas vidas. Não que aquelas pessoas que ali estavam em praça pública tenham ido embora e já tenham se modificado de uma hora para outra. Não, ninguém dá saltos. Mas ali foi germinado na consciência de cada um, na nossa consciência, uma semente que iria depois germinar, florescer no nosso dia a dia, a partir do momento que vamos refletindo. É o efeito da educação que transforma. E essa é a mensagem que Jesus vem sempre nos trazer em todos os seus ensinamentos. Educar para transformar. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. E Jesus então lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Acho que essa parte é a que mais emociona, acho que a todos nós, né? Aqui Jesus nos ensina a exercitarmos o olhar de compreensão para com o outro. Jesus conhece aquela mulher como conhece a cada um de nós. E naquele momento ele estende a mão, orienta aquela mulher e orienta a cada um de nós para que possamos seguir em frente, aprendendo com os nossos erros, mas que no caminho possamos aos poucos nos transformar, nos modificar. Então ele diz, vai, não peques mais. Como querendo nos dizer, corrige-te, modifique-se e ao longo do caminho se transforme. Outro aspecto importante para analisarmos desta passagem do Evangelho é que Jesus, isso é muito interessante, ele deixa claro que ele em nenhum momento ele é conivente com o erro. Em outras palavras, ele condena o pecado, o erro, o comportamento equivocado, mas não condena o pecador, o ser humano que ali está representado por aquela mulher em processo de educação, de aprendizado. Jesus sabe do nosso estágio evolutivo, que ainda estamos a caminho, tentando acertar, mas por vezes titubeamos e tropeçamos onde? No nosso orgulho e no nosso egoísmo. E aí damos vazão, nos deixamos levar pela intolerância, pela agressividade, pela violência, muitas vezes pela maledicência. Então temos que tomar cuidado e vigiarmos a nós mesmos, como ele sempre nos disse, Jesus, vigiai e orai. E aí, importante também, neste capítulo do Evangelho, nós vamos adentrar um pouco mais nele e vamos ver uma observação de Kardec que ele nos faz, e ele faz a seguinte colocação, dando um destaque para cada um de nós. A necessidade de cultivarmos a indulgência, colocando-a como um dever para todos nós. Ele diz textualmente,
pois não há quem não necessite de indulgência para si mesmo. Aí ele continua e diz: antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. É interessante isso, que realmente é fácil nós olharmos e apontarmos o dedo, só que aí nós vemos tem 3 apontados para nós. E a gente tem que observar se aquilo que estamos apontando do outro, se nós no lugar daquela pessoa não faríamos igual ou pior. É uma questão de realidade, sermos autênticos conosco mesmo. E aí ele fecha dizendo: por vezes condenamos nos outros o que facilmente desculpamos em nós. Essa ele foi na pinta, né? É exatamente o que ocorre. Atenção ao que ele está falando. Vejamos o que Kardec está nos alertando sobre a necessidade de cultivarmos a empatia, de enxergarmos o outro além dos seus equívocos. Percebemos o quanto o outro ainda está mergulhado na ignorância de compreensão, de entendimento, ou por falta de oportunidades, ou por problemas outros afetivos, como nós dissemos da mulher que foi pega em adultério. Portanto, a essência da indulgência é cultivarmos a tolerância no nosso dia a dia, com o outro, sem sermos coniventes ou omissos com o erro praticado. Esse é um desafio. É uma questão de posicionamento. E aqui é uma questão para nós pensarmos. Jesus, em toda a sua vivência, em todo momento em que ele esteve conosco, ele se posicionou perante as mais diversas situações desafiadoras e nos deixou um legado de como devemos agir. Enxergar no outro alguém tão necessitado de tolerância e de perdão como nós também necessitamos de perdão e tolerância. Por vezes confundimos que ser cristão, ser espírita ou ser qualquer outra designação religiosa que pratique o bem, que pratique o amor, é sermos bonzinhos, abaixarmos a cabeça e aceitarmos o erro ou atitude equivocada que prejudica. Com certeza não. Jesus em nenhum momento deixou de reprovar o mal, mas em nenhum momento ele agiu com intolerância, com agressividade ou violência para com os outros. Kardec também faz aqui uma distinção importante nesse trecho do capítulo, dando uma contribuição nessas 2 passagens do Evangelho. Ele fala, importante aqui distinguir, o parâmetro, ele nos dá um parâmetro para todos nós de como devemos nos portar. Ele diz, a censura da conduta alheia pode ter 2 motivos. Uma, reprimir o mal, que é importante, que é bom, é válido. A outra, desacreditar a pessoa cujos atos criticamos, que aí é maldade. A primeira, reprimir o mal, por vezes se torna um dever, especialmente quando aquele mal não prejudica só uma pessoa, mas está prejudicando toda uma comunidade. É importante repreendermos, é importante nos posicionarmos. Mas como nos posicionarmos? Com violência? Com agressividade? Bom, se fosse bom violência e agressividade, o nosso mundo estava maravilhoso. Não teria nem guerras. Porque violência gera violência, agressividade gera agressividade. Então essa fórmula, esquece. Essa não dá mais. Essa já, estamos cansados. Temos que começar a modificar em nós. Então nós temos que começar o quê? A tentar trabalhar, nos posicionando de uma forma serena e tranquila, mas através de educação, através de orientação, de uma palavra amiga, de posturas adequadas, de exemplo, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Porque o exemplo é a diferença. Colocarmos uma conversa amiga com a pessoa, fazermos a nossa prece, a nossa oração, nos ligarmos, envolvendo aquela situação, aquela pessoa, para que a gente também tenha a inspiração de saber o momento certo de falar, o momento certo de calar. Agora, o outro lado, desacreditar uma pessoa, ou seja, aquela conversa com subterfúgios, aquela conversa com mensagens subliminares para deixar exposto assim na opinião pública as mazelas ou eventualmente algum mal que a pessoa tenha feito, isso é maldade. E isso pode nos levar a alguma situação pior ainda, que é a calúnia. E aqui eu trouxe uma fala de Chico Xavier
sobre a maledicência. É um ensinamento bem profundo dele. Ele diz assim: fico muito triste quando um companheiro vem se queixar de um outro para mim. Fico calado. Mas a minha vontade é de perguntar ao portador da conversa maledicente se ele não tinha alguma coisa de útil para fazer. O que Chico está nos dizendo é que possamos utilizar o nosso tempo, as nossas energias para construir e não para destruir. Vejam bem, isso que ele está nos colocando e isso que estamos conversando é um trabalho que vamos realizando aos poucos conosco. No momento que a linguinha for sair para fora para falar alguma coisa, dá aquela seguradinha, respira, pensa, porque isso é nos modificar, isso é reforma íntima. A gente fala muito de reforma íntima, mas fica meio como um chavão. E esquecemos, né? Às vezes a pessoa fala: eu estou fazendo a reforma íntima. Não sei o que é isso, mas é o que a gente precisa estar realizando conosco mesmo. Se está fazendo ou não, o importante é você com você mesmo. É isso que nós estamos aprendendo aqui. A maledicência é um vício de comportamento que temos que combater em nós para não cairmos na tentação de julgarmos os outros e falarmos da vida alheia. Como nos foi lido na mensagem no início hoje, a mensagem de Meimei pelo nosso querido Chico, às vezes temos que recorrer ao silêncio, que é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Por vezes, é a postura mais adequada, nos silenciarmos, não nos omitirmos, nos silenciarmos na prece, na oração, envolvendo a pessoa, envolvendo a situação, nos envolvendo, para que com ponderação, com bom senso, possamos tomar uma decisão, mas sem agressividade, sem violência, acolhendo, fazendo com que a pessoa que ali esteja numa situação, que pode ser nós mesmos, possamos ser inclusos novamente naquela situação, mas de uma outra forma, através da reparação, através de uma reformulação de atitudes, de pensamentos. Então, que Jesus nos abençoe, quero agradecer a atenção de todos, que possamos, destas mensagens, dessas duas passagens, levar um pouco disso para a nossa vida, porque nós estamos precisando muito no nosso mundo. Se fizermos isso, já estamos melhorando um pouquinho toda a psicosfera do nosso ambiente, no nosso lar, no trabalho, na terra, e aí nós vamos poder dizer que estamos, sim, contribuindo para um mundo melhor. Jesus nos abençoe a todos. Se observarmos bem lá no fundo nossa consciência, ela vai estar nos dizendo que bela palestra. Temos muitas reflexões a fazer. Muito obrigado, meu amigo. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele estava nos dizendo que através da oração poderíamos falar com Deus. Então vamos fazer isto. Enquanto os passes serão ministrados, pedimos aos médiuns para que tomem seus locais, junto com o plano espiritual, levar a cada um de nós este bálsamo de cura. Vamos então falar com Deus. Deus, Deus, Deus. O amor na sua forma mais pura, que em cima deste amor nos enviou Jesus, que nos ensinou a chamá-lo de Pai e a amá-lo. Aqui estamos reunidos e somos privilegiados por isto, reunidos em Teu nome. Primeiro, vamos agradecer este privilégio. Segundo, pedir humildemente que esta luz que vem do alto, luz curadora, um bálsamo de cura, possa envolver cada um de nós. Não sabemos o que traz
cada um de vocês aqui. Mas coloque diante de Deus aquilo que busca, aquilo que deseja sinceramente. Deus Pai, nesta vida corrida que levamos, acordamos corrido, passamos o dia corridos, e depois de um dia cansado vamos dormir, e nem um boa noite, nem um obrigado, Deus. Pedimos perdão e aqui agradecemos este momento. Que esta luz reequilibre nossos centros energéticos. Que esta luz que todos recebemos aqui possa, Senhor Deus, permanecer conosco, porta fora, desta casa abençoada de oração. Que esta luz possa estar presente nos momentos em que sofrermos aquelas palavras agressivas e vir a vontade de retribuir na mesma moeda. Que tenhamos mais paciência, que tenhamos a prática da caridade, e nos momentos que os pensamentos menos felizes insistirem em chegar e ficar, que saibamos dizer não, através de uma oração, através da leitura edificante, que seja de 3 linhas. Permita, Deus, tenhamos esta sabedoria e assim darmos a sequência no dia a dia deste trabalho tão maravilhoso que esta casa de paz e amor nos proporciona através desses mentores amigos que aqui chegam. E depois de tanto recebermos, vamos agradecer e vibrarmos pelos nossos irmãos em humanidade. Irmãos que neste momento, por onde olham, tudo à sua volta destruído pelas guerras. Irmãos que perderam entes queridos sem ao menos saber o porquê. Vamos pensar nesses irmãos e pedir a Deus que possa enviar seus missionários para fortalecê-los, para que apesar de tudo tenham fé. Aproveitar e pedir por este nosso Brasil, pedir por esses irmãos que perambulam pelas ruas com fome, sem abrigo, entregues a todos os tipos de vícios. Que possamos fazer o nosso melhor para conseguirmos melhorar este planeta. Porque vale lembrar que a paz, ela começa com a prática de cada um de nós. Agradecemos, Deus, o pão que temos à nossa mesa. Agradecemos o sorriso de nossas crianças, a saúde de cada um de nós. Agradecemos o trabalho tão importante em nossas vidas. E pedimos, Deus, humildemente, vá até a nossa casa, nosso lar. Envolva cada cômodo, cada canto ali existente.
que todas as formas, pensamentos menos felizes, os miasmas ali existentes, forças menos felizes possa, Senhor Deus, serem amparadas, possam serem encaminhadas a um local permitido por vós, e abraça cada um que ali estão. Leva a saúde, Deus, a estes enfermos do corpo, da alma, da mente. Sobretudo nesses momentos onde explodem mundo afora os problemas psíquicos. Vós que sois todo poder e bondade, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar. E vamos deixar uma vibração especial ao plano maior, para que seja conduzida por onde mais houver a necessidade. E recebamos nesse instante, cada um de nós, este abraço fraterno, querido, de nossos mentores que aqui estão. Deus, muito obrigado por este momento. Que assim seja. Vamos manter os nossos olhos fechados, tranquilamente, com muita paz interior. Vamos mentalizar as nossas matas verdes, os nossos rios, águas límpidas, os nossos mares trazendo energia. E vamos até lá. Vamos encontrar nesta natureza divina, criação do Pai, com os nossos amigos espirituais, trabalhadores da fluidificação das águas. E junto com eles, retiramos dessa natureza bendita as partículas necessárias à fabricação do medicamento no plano maior. Esses medicamentos levados ao plano maior, durante esse trabalho, trazidos para cá. E nós, mentalizando nossas mãos estendidas sobre os nossos vasilhames, sobre os vasilhames dos nossos amigos, daqueles que necessitam, que estão doentes, aqueles que nós colocamos os pedidos dentro da caixinha, impondo as nossas mãos sobre os nossos vasilhames, junto com a espiritualidade aqui presente, vamos transmitindo a energia que esses medicamentos trazidos do mais alto serão colocadas nas nossas águas. Que nós possamos consumi-las em apoio ao nosso tratamento, ao nosso medicamento, sempre com uma prece antecedendo, pedindo ao Pai que nos dê a graça de poder ser atendido nos nossos pedidos, que este medicamento possa se tornar e efetivar o efeito dos remédios que precisamos, no equilíbrio das nossas emoções, na cura das nossas doenças e mantendo a nossa paz interior. Que a nossa fé se ligue ao mais alto toda vez que formos tomar deste medicamento e possamos também fazer uma prece de gratidão por todos aqueles que trabalham trazendo o medicamento que precisamos do plano maior. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui na noite de hoje, aos mentores da Casa de Paz e Amor e aos mentores deste trabalho, que possamos
levar esta semana com muito amor no nosso comportamento, todo o aprendizado que aqui na casa estamos ouvindo sempre, e assim nos tornarmos a nossa semana cada vez melhor, podermos abraçar todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, utilizar o nosso vocabulário, as nossas palavras em função da transmissão do amor e do amparo daqueles que nos rodeiam e daqueles que necessitam. Que assim seja, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, nosso querido Mestre. Já estou indo embora. Uma boa noite, uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito trabalho.